Voltamos para a segunda parte dessa live maravilhosa sobre os 114 anos da revolta de Fausto Cardoso. Vou utilizar até o bigode. Fausto Cardoso, que hoje até lá no feed da Expressão teve seu bigode, né, homenageado. Era, eu acho que um dos seus símbolos, né, uma das suas marcas, o bigode, estão presentes naquele momento no dia a dia, né, dos homens sergipanos, brasileiros e do mundo. Mas como a professora lembrou, as mulheres teve uma grande participação dessa revolução, como eles chamavam, dessa grande revolução. E é importante nós destacarmos isso, que muitas das vezes a gente fica sem saber o que é que aconteceu, quem eram os sujeitos, quem estava por trás de toda essa movimentação, né, que vocês observaram na palavra da professora Terezinha Oliva, né? Movimentou o Estado inteiro, né? Os grandes núcleos naquele momento urbanos do Estado participaram, né? E aí é importante a gente destacar a presença da mulher, a presença de outros sujeitos, que muitas das vezes a gente fica por fora, né? A gente fica assim, só é Fausto, Olímpio Campos, né? Não, tem outros sujeitos, né, que estão também ali participando desse momento. Gente, na primeira parte da professora a gente mostrou quem era Fausto, quem era Olímpio, quem eram os grupos políticos, o que é que estava acontecendo em Sergipe, no Brasil, naquele momento, né? É importante nós destacarmos isso, porque muitas das vezes, quando a gente está lendo a história, a gente não percebe isso. Tipo, o Roque Souza deu uma contribuição aqui muito boa, trazer, né, um olhar de perceber o sujeito lá do século XVI, do início do século XX, do início do século XX, e tentar ver onde é que ele se encaixaria na posição política nos dias de hoje. A gente sabe que muitas das vezes a gente tenta fazer isso para trazer para o nosso dia a dia, mas muitas das vezes a gente pode fazer. A gente está falando de um sujeito do início do século XX, no início da República, mas esse debate é importante, esse debate ajuda, né? E você que está acompanhando aqui ao vivo, você que vai acompanhar depois, Jeane perguntou, fica gravado, fica aqui no IGTV, da Expressão Sergipana, e também no YouTube, acompanha lá que já deve estar todas as lives que fizemos aqui, entende? E aqui se faz para se deixar público, né? Assim, todos os participantes se colocam, se doam, participam, né, para que a cultura, a história, a memória do povo sergipano e do nosso estado possa estar aqui, nas redes sociais. E é importante nós destacarmos isso, porque muitas das vezes a gente pode observar, há muitas lives, mas a gente está querendo também, a Expressão Sergipana, ela está querendo trazer a memória do povo. Esse povo que é lutador, desse povo que batalha, desse povo que constrói sua história através de lutas e de revoltas como essa, né? Então isso é importante nós destacarmos. Então qualquer outra das lives, vocês vão encontrar aqui no IGTV, né? E todas estarão no YouTube para assistir lá, para acompanhar, compartilhe. Se você não conhece a Expressão, curta, compartilhe. Tem publicação hoje sobre Fausto Cardoso. Estamos com a campanha SOS Patrimônio Sergipano. Ajude lá a compartilhar, comente, participe, né? É importante também a gente denunciar e alertar a situação do patrimônio histórico e arquitetônico do nosso estado como está. Então, assim, vários sergipanos e sergipanas, né, estão participando, colaborando, além de trazer sua opinião, né, a trazer um pouco do histórico desse patrimônio nosso. Então é um projeto nosso aqui, uma campanha nossa da Expressão Sergipana, com inúmeros colaboradores, né? Além disso, estamos sempre buscando trazer notícias sobre a cultura, sobre a história, né? O professor Sérgio aqui perguntou, vai ter uma live sobre a explosão, vamos produzindo aí um material, principalmente sobre a história
de Sergipe e a história de Aracaju. Provavelmente a gente vai ter alguma coisa aí, você acompanhe, sobre a Avenida Délcio Vieira de Melo, popular, Avenida Explosão. Então, assim, a gente busca trazer essa memória. Professor Edivaldo, grande contribuição de toda a equipe da Expressão Sergipana para a história de Sergipe. A Expressão Sergipana, que é um coletivo, gente. A Expressão Sergipana não é só Oswaldo, não, gente. Tem muitas pessoas que estão contribuindo. Por sinal, se você não viu ainda, está lá no feed. Tem hoje uma homenagem à cidade de Itabaiana, a Princesa da Serra, que completa 132 anos de história, né? De emancipação. Vocês também vão observar nos stories da gente, notícias. Então, assim, é importante a gente também divulgar agora a expressão. Gente, na primeira parte, como eu disse, a professora falou quem foi Fausto, quem foi Olímpio, os grupos políticos, como é que a sociedade se organizou, participou dessa revolta em 1906. Agora, a gente vai trazer a segunda parte, né, e também as considerações finais da professora Terezinha Oliva, que é esse grande nome, essa grande professora nossa, aqui em Sergipe, sobre a memória, sobre o patrimônio. Não sei se ele está aqui, ele fez uma pergunta interessante, porque Fausto Cardoso e Olímpio Campos, que eram inimigos políticos, na toponímia de Aracaju, né, no mapa de Aracaju, eles têm elementos, espaços com seus nomes e que estão um do lado do outro, né, quase nesse ringue, nesse MMA. E outra coisa que a gente vai também abordar aqui é isso. Esse patrimônio, como é que esses monumentos vão surgir, esses espaços, como é que vão levar essa nomenclatura. E também uma pergunta que foi feita na primeira parte, que eu vou trazer para agora, para a professora, para todos que estão acompanhando, que é a importância de ter esse fato histórico daqui de Sergipe na grade curricular e nos bancos, né, escolares. Isso é importante a gente perguntar. História de Sergipe, né? E isso aqui, e a expressão está fazendo essas lives também para cumprir esse papel, né? Se o professor precisar, se o estudante precisar do assunto, está nas redes sociais, está no Instagram, está no YouTube. E, claro, de fácil acesso para vocês. Então, vamos lá. Chamar a professora Terezinha Oliva, né? Essa grande mestra, né? Professora emérita, pesquisadora, grande historiadora, né? Vamos lá, nossa segunda parte. Você que está chegando agora, vai chamando aí todo mundo para participar. Professora Terezinha Oliva, nessa segunda parte, voltamos aí para esse debate, né? essa prosa maravilhosa com a senhora, né? Desde já, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. É a segunda vez, a senhora que falou um pouco sobre o processo da emancipação política de Sergipe, e agora a revolta de Fausto Cardoso, de 1906. Professor, a gente já falou um pouco da revolta, dos sujeitos, né, todo esse debate político, né, agora a memória. A gente falou um pouco da presença de Fausto Cardoso no imaginário popular, nesse culto, né, a figura dele, mas Fausto Cardoso tem um dos mais belos, das mais belas homenagens, que é um dos mais belos monumentos da nossa cidade, aqui na capital, em Aracaju, né? Que é ali na praça, que ele, por sinal, leva o nome dele, né? E aí onde entra a curiosidade até de alguém que perguntou aqui. Repare, a gente tem aquele monumento belíssimo, né? A gente quer saber quando foi que aquele monumento foi feito, quem fez, né? Tem a praça que leva o nome dele, que era a Praça do Palácio, que já foi Praça da República, Praça do Imperador, né? Aí você tem a sede do governo, onde ocorreu o assassinato dele, né? Leva o nome de Olímpio Campos, né? A antiga Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe leva o nome dele, Fausto Cardoso, nessa disputa. A praça, né? Depois da Almirante Barroso, desculpe, tem o nome de Praça Olímpio Campos, né? Praça Olímpio Campos. Olímpio Campos está sepultado dentro da Catedral Metropolitana, né? É outra curiosidade para quem não sabe. Quando a nossa catedral, né, estiver aberta
Acho que as pessoas podem visitar, tá lá o túmulo com os restos mortais do Olímpio Campos, do Monsenhor Olímpio Campos. E aí a gente se pergunta, esses elementos, que talvez ninguém chegou, penso eu, possa ser que eu esteja errado, a senhora aqui corrija, que pensou, não, vou botar um palácio com o nome de Fausto, outro de Olímpio, uma praça com o nome de Olímpio, outra com o nome de Fausto, né? Não só o monumento de Fausto é bonito, como também o monumento de Olímpio Campos, na frente da catedral, né? E aí eu faço a pergunta à senhora, quem foi o autor dessas obras, né, desse monumento a Fausto Cardoso, ao Olímpio Campos, e o porquê desses palácios e praças darem ter o nome de Olímpio e ter o nome de Fausto Cardoso, nessa disputa patrimonial, vamos colocar assim. Pois é. Quero agradecer a todo mundo que voltou aí, né? As mensagens que estão vindo, de estímulo, de apoio, e generosas e tal. Bom, realmente é interessante. E aqui eu ligo com a questão do ensino de história. Nós temos ali, nas duas praças, que seriam praças centrais de Aracaju, né? Hoje a cidade cresceu, mas no início aquela praça Fausto Cardoso e a Praça da Catedral eram as praças centrais. Nós temos um ambiente que dá belíssimas aulas de história e de cultura. Os professores podem aproveitar, né? Existe material, existem livros didáticos que tratam do assunto, né? Existe o meu livro que trata já, que não é o didático, mas que trata mais a miúde do assunto. Existem artigos na revista do Instituto Histórico. Então, material há. E ali dá uma belíssima aula, né? O que aconteceu? Por que nós temos uma cidade marcada nas suas duas praças centrais com esse acontecimento? Porque os dois chefes políticos do movimento da revoltoso e do governo deposto foram tragicamente assassinados, né? A revolta foi massacrada não só pela morte do seu líder, né? Preciso dizer que Fausto não era o governador. Muita gente acha que Fausto era o governador. Não, Fausto era deputado federal. O governo vai ser um problema para a colocação de quem vai suceder o governo, de quem vai assumir o governo dentro dos membros do partido que Fausto fundou, que era o Partido Progressista, mas ele não foi o governador. Então, Olímpio Campos deu uma travada aí, né? E Olímpio Não, Campos tranquilo, tranquilo. também foi morto. Como é que isso vai se resolver? Ficam dois grandes grupos atingidos violentamente, né? E eles vão se resolver através da batalha de memórias. É uma típica Sim. batalha de memórias, né? Os dois grupos querem se colocar como vencedores. Claro que os olimpistas venceram e continuaram no poder até 1910. Ainda eles não só o Guilherme Campos foi reposto, como os governos seguintes são olimpistas, ainda mesmo tendo com Olímpio morto, ainda é do mesmo grupo. Mas os faustistas derrotados, como eu disse já, vão transformar Fausto num herói, não só pelas romarias ao túmulo, como pelas missas, todo dia 28, como começa desde a hora da morte de Fausto a ideia de ter um monumento a Fausto. É interessante que Aracaju era aquela cidadezinha, não tinha nenhum monumento público. E, no entanto, aparece a ideia que toma corpo em 1911, quando os faustistas que migraram vão voltando para Aracaju, né? A situação vai mudando, vai assumir o governo o general Siqueira de Menezes, que apoia, então, se cerca de faustistas, né? Inclusive, Gumercindo Bessa é eleito deputado federal, como o maior representante do faustismo. Então, há um novo clima. E em 1911 começa uma campanha popular, outra coisa interessante, para ter um monumento a Fausto. Abrem-se listas de contribuições para contratar alguém que fizesse o monumento. A história desse monumento está estudada
na revista do Instituto Histórico, que comemorou 100 anos da Revolta de Fausto Cardoso. Revista número 35, de 2006. Aqui tem um artigo meu sobre o monumento e um artigo de Giliardi Prado, que é um estudioso do monumento, inclusive fez mestrado com esse tema na UNB, né? Então, aqui nessa revista ele tem um artigo sobre o monumento a Fausto. Então, e como eu também tenho, né? Então, o que é que aconteceu? Aparecem as várias listas, não só aqui em Aracaju, como no interior, como fora, onde havia sergipanos, né, em outros estados. E essas só só contribuição popular. A contribuição de crianças, Giliardi mesmo publica as listas, de crianças, de mulheres, muitas mulheres, como eu disse, as mulheres têm um papel fundamental nessa heroicização de Fausto, né? E de homens também. E o dinheiro vai dar para contratar um grande escultor. Olha só. Lorenzo Petrucci é um italiano que fez parte da primeira exposição de escultura no Brasil, em São Paulo, no movimento que tem muitos italianos, né? E a estátua é encomendada a ele, que deveria representar Fausto no momento da morte. Quem for lá à Praça Fausto Cardoso vai verificar que ele abre o paletó, né? Ele está acenando. Aquele monumento tem uma leitura belíssima. Primeiro, é o primeiro monumento público em Aracaju. Segundo, ele coloca ali Fausto como um herói vitorioso. Não é um vencido, não é um morto, assassinado. Ele está acenando para a entrada de quem vem para a cidade, porque antigamente entrava por ali, né? Pelo rio, quem vinha por ali. Então ele está acenando, desculpem. É um herói urbano, né? Sim. Um herói que acena e que tem o gesto político de abrir o peito para a bala que o matou. Como quem diz, ele venceu através dessa bala, né? E cheio de frases. A Fausto Cardoso, o povo. O monumento povo de Sergipe. Depois tem a frase de um dos discursos mais famosos de Fausto, que é o Lei e Arbítrio, na Câmara Federal. A liberdade só se preserva na história com o cimento do tempo e o sangue dos homens. Está lá também. E Fausto está enterrado ali. Os restos mortais dele estão ali, né? É um monumento túmulo. Ele foi enterrado no Santa Isabel, mas foi trazido, os restos mortais foram trazidos para a base do monumento, junto com os restos mortais de um popular, o Nicolau Albino do Nascimento, um marítimo que morreu defendendo Fausto. Na hora que ele viu que Fausto ia receber, que ele ia receber o tiro, ele se colocou na frente, antes de Fausto receber o tiro mortal, ele se colocou na frente e foi morto, lá no palácio. Então, está lá também, estão lá os restos mortais de Nicolau Albino do Nascimento, numa fusão, né? Fausto, um filho de senhor do engenho, um advogado, um representante da elite intelectual e política, e Nicolau, um representante do povo. Ali há uma fusão naquele monumento bem interessante. Depois, as frases, né, de efeito que estão colocadas no monumento. E esse monumento foi inaugurado em 1912, no dia 8 de setembro de 1912, no governo Siqueira de Menezes. É interessante que a festa começou antes, porque em abril aquela praça foi inaugurada com o nome de Praça Fausto Cardoso. Ela teve o nome de Benjamin Constant, né, de Praça do Imperador antes, depois Benjamin Constant, mas era chamada Praça do Palácio. Mas quem chegar ali no prédio da antiga Assembleia Legislativa, do lado da Travessa Benjamin Constant, ainda vê a placa que foi colocada, Praça Fausto Cardoso, é a placa original. Então, aquela praça foi calçada, né, foi urbanizada e foi denominada Praça Fausto Cardoso em abril, e em setembro a estátua é colocada. Ô, professora. Pois não. Desculpe. Só para não deixar de interromper a senhora, essas duas placas, além da Assembleia,
no antigo Palácio Provincial, ali na esquina da Rio Branco com a praça, ainda também preserva essa placa. Também. Só para questão mesmo de quem está observando aqui, quando passa agora na praça, olha a dica que a professora Terezinha deu. Muitas das vezes a gente passa ali pela praça, né? Vai no comércio, estacionar o carro, em algum daqueles órgãos ali públicos, bancos e tal, e muitas das vezes não percebe. Essas duas placas, eu sempre achava curioso, eu dizia, poxa, porque essa duas placas é diferente das outras, né? E depois, numa palestra da senhora, aí tem que ter a mestra para lembrar, aí a professora Terezinha Oliva me colocou como a gente diz, na parede, né? Colocou a pessoa na parede e dizer bem assim, olha, perceba a primeira placa do nome da Praça Fausto Cardoso, né? Que, diga-se de passagem, a gente comenta a Praça Fausto Cardoso em Aracaju, que é a capital, mas é Fausto Cardoso também em Itabaiana, Praça Fausto Cardoso em Rosário do Catete, Praça Fausto Cardoso em Gararu, Praça Fausto Cardoso em Itabaianinha. Então, várias cidades do estado vai homenagear ele também com praças importantes, né? Ou o grupo escolar, que era grupo escolar de Simão Dias, que é Fausto Cardoso, hoje é escola, né? Fausto Cardoso. E por aí vai, né? Em Itabaiana, a Praça Central também é Fausto Cardoso. Bom, sim, mas sim. voltando para a Praça Fausto Cardoso de Aracaju, né? A denominação ali fica como uma espécie de vingança, digamos assim. Na praça onde ele foi morto, ele é aclamado, né? E a festa de inauguração foi uma apoteose. A viúva dele mais a filha vieram para a inauguração e é muito interessante também porque outros elementos da modernidade. Houve cinema ao ar livre para a inauguração do monumento, né? Música. A praça foi inaugurada, os coretos, alguém perguntou aí. Não, os coretos não são da época, já são de uma organização posterior, né? Porque na época... professora, só um fato para essa pergunta. Os coretos que conhecemos hoje é de uma reforma de Graco Cardoso. É bom deixar isso claro. Tem um monumento ao trabalhador, de Graco Cardoso na Praça Fausto Cardoso, quem for, e nos jornais da época fala dessa reforma. Primeiro, os coretos não eram como a gente conhece hoje. Os coretos é feito no governo de Pereira Lobo, para as comemorações da independência de Sergipe, né, do centenário. E depois, Graco Cardoso embeleza como conhecemos hoje. Pode prosseguir, professor. Divina Pastora tem um busto de Fausto Cardoso na porta de uma escola também, que é a terra de Fausto, afinal de contas, né? Então, Divina Pastora tem também. Agora, o monumento a Fausto, então, é um monumento que se destaca, inclusive do ponto de vista da arte escultórica, né? Pelo autor, pela qualidade da escultura e da base do monumento também. Quer dizer, e foi resolvido que o monumento ficaria na praça mais pública da cidade. A praça mais pública, que eu estou usando um termo da época, né? Que é exatamente a Praça Central, onde estava o Palácio do Governo, onde estava a Assembleia, né? A Praça dos Três Poderes, né? Então, realmente ali, um professor que chegue vai poder não só contemplar e descrever o monumento no seu gesto, no seu significado, como tem o próprio palácio, né? E dentro do Palácio Museu, alguém também já lembrou aí, tem uma ala sobre Fausto Cardoso. Aliás, lá tem até objetos, por exemplo, a placa do escritório de advocacia de Fausto Cardoso, eu recebi do neto de Fausto Cardoso, que já é falecido hoje, mas quando ele, em 2006, eu liguei, eu consegui, através da Escola do Legislativo, né, um telefone dele, liguei para ele ficou felicíssimo. É interessante que, como os dois filhos de Fausto cometeram o crime, né, de matar o padre Olímpio Campos, a família ficou meio que guardou esse lado, meio que com medo de vir aqui. Então, esse contato que eu tive com o neto dele foi interessantíssimo
E ele terminou mandando para mim a placa do escritório, Fausto Cardoso, advogado. E algumas umas fotos já até rasgadas, mas eu doei lá para o museu, para o Palácio Museu, estão lá na galeria que fala de Fausto Cardoso, da revolta, né? Tem retratos de Olímpio e de Fausto. Então, essa festa de inauguração, como eu disse, teve grandes discursos, inclusive de Gumercindo Bessa, né? Teve presença feminina massiva, poemas que foram recitados. Foi um momento assim áureo na história de Aracaju, né? Então, ficou Fausto Cardoso. Mais tarde, já em 1916, os olimpistas... Não, em 1907, os olimpistas já tinham construído um jardim. Ali onde é a Praça Almirante Tamandaré, era o Jardim Olímpio Campos, que também é uma coisa da modernidade, porque é o primeiro lugar de Aracaju que tem grades de ferro, já usa o ferro como decoração. Era um jardim. Ali depois se acabou. Então, quer dizer, havia o Jardim Olímpio Campos ali, agora a estátua de Fausto na praça. Depois, então, nos anos 50, o palácio do governo passa a ser chamado de Palácio Olímpio Campos. E o prédio da Assembleia, já que Fausto foi deputado, passa a ser chamado de Palácio Fausto Cardoso, que é onde é hoje a Escola do Legislativo. E indo para a Praça da Catedral, nós temos a estátua de Olímpio, que é de autoria também de outro grande escultor, Bernardelli, né, de São Paulo. No caso da estátua de Olímpio, foi preciso que o Estado completasse. As listas não foram inteiramente populares. Né? Então, aí a gente pode trazer, professora, para a leitura atual. Vamos trazer aqui para a leitura atual das redes sociais. Se a gente for pegar essas listas, Fausto Cardoso teve mais seguidor do que Olímpio Campos para contribuir, né? Nesse sentido. Para né? contribuir, Estado... sim, né? Teve mais gente apaixonada. Mas olha, para contribuir. A própria foto de Fausto que você colocou hoje aí nos stories mostra, ele era um grande orador, era um homem bonito, ele cultivava modos e roupas e tudo assim de muita, né? Ele era muito cuidadoso. Todo mundo falou do bigode dele. O bigode. Ele era uma figura que apaixonava, de fato. Sim. Não é à toa, né, que ele teve tanta... Ele era, não só ele era atraente, quer dizer, carismático, né? Então isso se reflete também no culto que ele teve depois da morte. Então, lá na praça, que a praça tem o nome também de Olímpio, passa a ter o nome de Olímpio Campos, né, a Praça da Catedral, e a estátua de Olímpio, né, está lá na Praça da Catedral também. Quer dizer, então nós temos assim um ambiente para uma belíssima aula de história, que pode incluir a catedral, desde a catedral, que é outro prédio com obras de arte, né? Uma edificação muito bonita, tombada pelo patrimônio. Então, vindo de lá, a gente tem, desde a catedral, passando pelo monumento a Olímpio Campos, vindo para a Praça Fausto Cardoso, onde nós temos o palácio, e os dois palácios, o Palácio Fausto Cardoso e o Palácio Olímpio Campos, a estátua e as palmeiras, aquelas aléia de palmeiras, também são tombadas pelo Estado de Sergipe, as palmeiras imperiais da Praça Fausto Cardoso. Então, uma aula de história, de cultura e de patrimônio cultural. E o museu do Palácio Museu está ali também para ser visitado. É um material que está à disposição dos professores, material de mão cheia. Dá várias aulas, aliás, né? Dá belíssimas aulas. Sim. Ô, professora, agora as suas considerações finais. Assim, gente, eu estou aqui encantado. Se eu já sou fã dela, só falta agora escrever o fã-clube, que tem um fã-clube, e não é rasgação de seda, é porque essa sergipana, essa professora, essa lutadora, tem grandes pesquisas. Vocês podem observar na revista do Instituto Histórico, no próprio livro dela. E assim, é dessa forma, sensacional.
né? É a professora Terezinha Oliva, que todos nós conhecemos. E é isso, gente. E assim, que aula sensacional. A gente teve aula da história política de Sergipe, desses sujeitos, patrimônio, memória, tudo isso numa live só. Então, assim, a gente, em nome da expressão sergipana, agradeço. Assim, não tem como agradecer. Eu acho que a gente às vezes fica sem palavra, porque é muito orgulho, é uma grande satisfação e importante a presença da senhora aqui. Gente, dicas aqui para a turma, que algumas pessoas foram citadas dentro da leitura histórica e que vocês precisam conhecer. Por que eu estou fazendo esse chamado agora, professora? Que a senhora chamou para o patrimônio, eu acho que é importante, como eu vim falando, a expressão sergipana está tomando também prumo nesse sentido da luta pelo patrimônio histórico, pela defesa, pelo alerta, pelo que já foi perdido, né, destruído, que é o caso de alguns patrimônios, e alguns que a senhora citou aí que precisa do nosso olhar. Aqui está o Sergipe Patrimônio, que é essa página também que se preocupa com patrimônio. Deixar aqui uma saudação. Que a sepultura do Olímpio Campos está dentro da catedral. Então, para quem quiser um dia entrar dentro da catedral quando ela abrir, entre lá, vai ver lá a sepultura dele. O monumento está à frente da catedral, que hoje precisa de um restauro, que precisa de, né, professor, urgente, porque até a frente onde tinha o nome dele saiu, né, uma preocupação, acho assim, deixa até aqui uma crítica, né, principalmente nesse processo recente, de que também a gente tem que se perguntar, será que as guardas municipais, hoje, sendo polícias, né, não perdem um pouco do que era essa função da fiscalização municipal, das praças? Hoje a gente vê as praças, antigamente ainda você tinha uma guarita minimamente ali no centro, tanto na Praça Olímpio Campos, eu me lembro, quanto na Fausto Cardoso, de um guarda municipal, que tomava conta desse patrimônio, né? Principalmente ali. E hoje, a gente vê a guarda municipal militarizada, né? Repreendendo na periferia a população, né? Se vindo como um foco para a segurança pública, mas esquecendo qual é a real finalidade dela. Porque a guarda municipal, quando ela surge, na Constituição de 88, professora, e aqui é bom sempre a gente trazer referência, eu como um aluno, fã da senhora, eu gosto de trazer a referência. A Constituição deixa bem clara lá. Guarda Municipal é ente de municípios de 20 mil habitantes que terá como função a preservação do patrimônio. Patrimônio. E hoje a gente está vendo aí o nosso patrimônio entregue ao tempo, a Deus dará e às baratas. Eu coloco assim. E muitas vezes também a destruição de vândalos, o vandalismo. Sim, também, né? Principalmente nos nossos monumentos. Aí eu estou vendo minha prima Sofia dizendo, eu quero uma aula. Ela comentou o tempo inteiro, aí que nem sempre dá tempo a gente estar dando conta de tudo. Mas eu vou querer uma aula na praça. Pois não, Sofia, iremos. Sim, e outra, professora, fazer já até aqui, deixar o convite, a gente tem um projeto da expressão, que é o Batendo Perna por Aracaju, que é ir trazendo um pouco disso, essa memória de ir nos bairros, nos locais, então, que se a senhora, no dia que saber assim, estamos indo para a praça, bora, estamos juntos. Professora, aí lembrando, o monumento de Olímpio Campos está ali, precisa de um cuidado. À frente vocês têm, que vão encontrar, que a professora citou, o monumento de Fausto Cardoso. Outra curiosidade, gente, depois que passa a pandemia, eu fico vendo, professora, todo mundo ir a Paris e ir no túmulo de Edith Piaf, ou ir em Buenos Aires e ir no túmulo de Evita Peron. Agora, a gente tem um cemitério com grandes nomes ilustres sergipanos, que é o Santa Isabel, e as pessoas não vão lá. E lá que está sepultado Guilherme Campos, está lá a sepultura dele, o Gumecino Bessa, que por sinal a sepultura precisa de uma reforma. O Gumecino Bessa, o doutor Francisco estava, não sei se entrou de novo nessa parte, mas ele
os restos mortais de Gumersindo tinham sido violados. E ele foi um dos responsáveis por falar sobre isso. Parece que depois retiraram de lá do cemitério, viu? Os restos Agora mortais de recente. Gumersindo. Há uns 2, 3 anos, por aí. Pronto, sabe por quê? Porque eu acho que uns 6 anos atrás, professora, que eu sou meio aquele pesquisador de ir a campo. Eu tirei um acervo até para a professora Verônica, que ela estava precisando. Ela disse, Oswaldo, por favor, me tire umas fotos do cemitério de Santa Isabel para trazer um pouco da leitura sobre o ecletismo. E, professora, eu ainda encontrava algumas sepulturas, hoje eu não encontro mais, intactas. E a do Gumersindo não estava intacta. Isso foi o quê? Há 8 anos atrás. Você vê como é as coisas. Como é importante a gente trocar essas experiências. Hoje, se a senhora for para o Santa Isabel, que eu fui antes da pandemia, né, para deixar isso claro, no mês de novembro do ano passado, professora, onde estava o monumento o túmulo de Gumersindo Bessa, estava todo violado. O de Armindo Guaraná, que era do lado, estava todo violado. Que é bom destacar isso. O do Guilherme Campos, que fica atrás até mesmo do Dr. Augusto Leite, mais à frente você vai ver um monumento que, por sinal, é um monumento interessantíssimo. É um conjunto de pedras e em cima tem a deusa da justiça. Sabe? Isso eu acho interessante. A gente lê também. Por que é interessante eu citar isso aqui? O professor, o senador, ex-senador Francisco Hollenberg falou, os restos mortais de Gumersindo se encontra... ele não terminou. Ele não terminou a frase. Sim, mas é importante destacar isso aqui, porque, gente, está passando ali no Santo Antônio, agora não. Que na pandemia a gente tem que se cuidar, tem que estar em casa, não é adequado ir agora aos cemitérios, tal. Mas passando tudo isso, tenham curiosidade, claro, cada um respeitando o seu credo, sua visão filosófica de entender a morte, mas quem não tem tanto esse, como a gente diz, esse bloqueio ao cemitério, entre no cemitério Santa Isabel. Vocês vão ver lá túmulos lindíssimos. Existe um estudo sobre os túmulos e um trabalho de conclusão de curso, agora não me ocorre o nome da autora, mas ela fez o TCC sobre os túmulos do cemitério Santa Isabel. Ótimo! Eu não sabia, professora. Lá na universidade é possível encontrar esse trabalho. Sim, sim. Então é importante destacar isso. O doutor Francisco está informando, os restos de Gumersindo Bessa estão em uma erma no Tribunal de Justiça. Que bom. Né? Que eu acho que é aquele negócio, ele era para estar no cemitério. Mas se a gente não salvar logo, e isso eu acho que a professora é uma das responsáveis, de ser uma dessas lutadoras pelo patrimônio. Sabe por quê, gente? Teve uma época, quando era professora, que muitos bustos estavam sendo arrancados, depredados. Tipo, um exemplo disso foi o caso de Teófilo Dantas, atrás da catedral, que até hoje ninguém sabe onde foi parar. E tinha lá. Aí, tipo, quando foi inaugurado ali o Espaço Zé Peixe, tiveram que guardar o de Jackson de Figueiredo, porque senão também tinha perdido. E por que a gente tem que fazer esse alerta aqui dentro? A gente está falando de Fausto, porque Fausto hoje não é só um nome, não é só um personagem na história de Sergipe, é um monumento, está ali, é uma praça, entende? Isso é importante. Olha aqui, o professor Sotelo, já deixa aqui o recado para o senhor. Me responda no zap, que também tem um convite para o senhor. Aí lá, professor Edivaldo Alves. Olá, Sotelo. Prazer. Oswaldo, temos que ir lá e ver aquele túmulo antigo. Sim, professora. Tem um túmulo antigo dos senhores de escravos, um senhor de escravos, que vivia aqui em Aracaju, acho que foi sepultado. E eu encontrei, há 8 anos atrás, a lápide dele, que é interessante. Não era só vamos dizer, uma mensagem da esposa, dos filhos e filhas e tal. Era até mesmo dos seus escravos. Isso é interessante. E o professor Edivaldo, que pesquisa o negro pós-abolição, ele é um dos que está nessa também. Professor Sotelo, Gumersindo Bessa, por iniciativa Francisco Hollenberg, Academia Sergipana de Letras, teve seus restos mortais no Fórum Gumersindo Bessa, no AERMA. Ótimo! Esse professor Sotelo sempre com
todos os dados completos. É essa figura. Professora, suas considerações finais. Muito obrigado. E agora com a senhora. Pois é, eu quero agradecer a paciência das pessoas, né, que voltaram aí para a segunda live e dizer que eu estou muito feliz, que nesse dia nós estamos cumprindo uma tradição de rememorar Fausto Cardoso, né, no dia da sua morte, e nós fizemos esse ritual aqui juntos, dando esse passeio por Aracaju, esse passeio pela nossa história e aprendendo mais a amar essa nossa história, que é tão rica, né, e que tão pouco conhecida, infelizmente. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, deixar meu abraço para todos e dizer que estou feliz, muito feliz de ter comemorado também Fausto nesse dia. Obrigada. A gente que agradece, professora. Uma boa noite, muito obrigado. E estamos sempre juntos, viu, professora? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite. Turma, não esqueça. Próxima live, você que está aqui, não esqueça, próxima live será no dia 1º de setembro, próxima terça-feira, marque aí, 1º de setembro, e vamos falar dos 10 anos da chancela da Praça São Francisco como patrimônio da humanidade. E teremos a participação, ele estava aqui, não sei se ainda ele está, do professor Tiago Fragata, né, que vai trazer todo o que foi o processo dessa chancela, desse momento. E teremos também um professor da rede pública de ensino do Estado, professor Vinícius, né, do município de Itapuranga, que vai falar um pouco dessa relação, do que até a professora Terezinha colocou aqui, da educação patrimonial nas escolas. Gente, entender como é que a gente pode trabalhar essa educação patrimonial nas escolas. Então não perca, marque aí, tá? Vocês que estão acompanhando, que sempre acompanham. Terça-feira, às 19 horas, aqui na Expressão Sergipana. Senta que lá vem história. 10 anos da chancela da Praça São Francisco como patrimônio da humanidade. Gente, tem muitos estados que não têm esse título. E só para lembrar vocês, esse título pode também não ser eterno. Vai depender de nós. Isso a gente vai ficar sabendo na próxima live como é que pode se perder até mesmo uma chancela da Unesco. Ok? Não perca. Desde já agradecemos a todos e a todas. A professora Terezinha Oliva. Hoje que lembramos a memória, como a professora mesmo trouxe, 114 anos da revolta de Fausto Cardoso. Gente, nessas horas, há 114 anos atrás, Aracaju estava vivenciando mais uma revolução. Muito obrigado a você que acompanhou, a você que vai acompanhar, porque vai estar gravado, tanto no IGTV quanto no YouTube. Aqui para você. Uma boa noite. Se puder, fique em casa, se cuida. São os votos da Expressão Sergipana para o povo sergipano, para todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até terça.